E aí, galerinha dos sétimos anos do ensino fundamental 2, aqui quem vos fala é o professor de história de vocês, professor Lastânio Souza. Estamos dando continuidade às nossas atividades da semana, né? Falando um pouco sobre a expansão marítima europeia, concluindo alguns assuntos sobre essa temática, né? Já desde a semana passada nós vamos trabalhando essa temática. Espero que vocês gostem do vídeo elaborado. Acompanhem com atenção o vídeo, pois ele trará todas as dúvidas, sanará todas as dúvidas, trará todas as respostas aos questionamentos de vocês que estarão colocados na nossa atividade 2.5, né? Na atividade do Google Formulários 2.5. Espero que vocês tenham uma boa compreensão do vídeo, certo? E até a próxima semana. Bom, valeu, galera. Expansão marítima europeia. Vocês sabem muito bem que a expansão marítima europeia aconteceu lá em meados do século XIII, XIV, XV e XVI e chegou aqui pelo Brasil, não é isso mesmo, pessoal? Pelo continente americano, certo? Principalmente destacando as duas potências da época, as duas potências náuticas da época, que eram quem? Portugal e Espanha, certo? Portugal e Espanha tiveram a primazia marítima e conquistaram diversos territórios, dos quais tiveram domínio até os dias de hoje, se não um domínio efetivo, né? Mas um domínio que nós podemos dizer cultural. É tanto que a maioria dos países da América Central, da América do Sul, falam espanhol, e o Brasil, que foi a parte territorial que foi dominada por Portugal, fala português, né? Que somos nós, né? Lá no meio do século XV e XVI, que nós já estamos falando aqui, na Idade Moderna, pessoal. E o termo grandes navegações, ele pode ser compreendido por conta das necessidade de quê? Necessidade de novas rotas comerciais, principalmente para esses dois países e para a Europa. Certo? A Europa vivenciando uma ruptura comercial, teve que se engajar no famoso Mar Tenebroso. O que é o Mar Tenebroso? Era aquele mar inexplorado daquele período, o grande e vasto Oceano Atlântico, que dava uma mitificação a este Mar Tenebroso, né? Nós temos um principal motivo, um dos principais motivos dessa grande empreitada rumo como é que eu digo, às novas rotas comerciais, as novas rotas marítimas, foi justamente a necessidade de procurar novas rotas para a transposição de especiarias, que eram aqueles produtos que eram vendidos na Europa, né, trazidos do Oriente, né, das Índias, né, como eram chamadas, da Ásia, ou das Índias, como eram chamadas as regiões em que existiam essas especiarias, como a canela, como a pimenta, o sândalo, o gengibre, o açafrão, a noz moscada, que são temperos que nós utilizamos na atualidade. No passado, essa galera fazia o comércio a peso de ouro, né? A peso de ouro, era muito rentável e muito lucrativo esse comércio de especiarias, né, nesse período, certo? É tanto que os países resolveram fazer uma verdadeira corrida para a conquista de novas rotas comerciais para a Europa. Vamos lá, continuando. Esses caminhos das especiarias, como eram chamados, né, pessoal? Nós temos vários aspectos,
certo? Nós temos os portugueses como os pioneiros desse processo, dessa expansão marítima, certo? Um dos grandes motivos desse pioneirismo português, pessoal. Primeiro, a sua localização. Vocês sabem que Portugal se localiza na Península Ibérica, né, próximo ao Estreito de Gibraltar. Além de Portugal, nós temos a Espanha, né, os dois grandes ícones da Península Ibérica, né, e que eles tinham um acesso mais próximos a essas novas rotas, que inicialmente tentaram pela costa africana, né, como vocês podem acompanhar quando vocês avaliarem no livro de vocês. Eu já enviei algumas imagens para vocês também, da nossa atividade anterior, pela costa africana e pelo desbravamento desse novo mar tenebroso, como era conhecido, o grande Oceano Atlântico. Aliado a isso, pessoal, nós temos também o desenvolvimento cartográfico. O desenvolvimento cartográfico foi fundamental também para o desenvolvimento náutico e, consequentemente, a construção dessas novas rotas comerciais que surgiram durante o século XV e XVI e que culminaram justamente com o quê? Com a descoberta do Novo Mundo. Quem é o Novo Mundo? Professor, Novo Mundo? O mundo já é antigo. Não. O Novo Mundo foi o continente americano, que foi descoberto justamente ao acaso, né? Nós não podemos dizer que foi ao acaso, por quê? Porque a tecnologia desenvolvida na época, apesar de rudimentar para os dias de hoje, certo? Elas tinham estudos muito avançados que constatavam, sim, novos territórios. A prova disso, pessoal, que nós podemos avaliar, foram os grandes tratados e bulas papais. Para quem não sabe o que é bula é um documento produzido durante esse período, né, que tinha o aval do Papa da época. O caso do Tratado de Tordesilhas foi um desses. Certo? A bula intercetera, que garantia o domínio daqueles dois países, Espanha e Portugal, também foi um outro desses documentos produzidos. Desses documentos produzidos na época, certo? E que garantiram para esses dois países o desbravamento desse mar tenebroso, certo? Portugal tinha desenvolvido também uma grande tecnologia náutica, certo? As caravelas, que foram os grandes navios da época, as grandes embarcações da época, certo? Começaram a aumentar de tamanho para garantir justamente essa grande transição marítima, esse grande período que os navegadores ficariam no mar. Por isso que os barcos teriam que ser maior, certo? E também, pessoal, nós podemos elencar também nessas grandes descobertas o desenvolvimento científico, certo? Com novos equipamentos, certo? Como o astrolábio, como as novas cartas náuticas que a gente já falou aqui, a nova cartografia, o balanço cartográfico que foi desenvolvido para a época para fazer com que essas navegações se tornassem um pouco menos inseguras. Há relatos, né, do período em questão, que além de ser extremamente caras as viagens de travessia ou de viagem para as Índias Orientais, certo? Era extremamente perigoso. Não só por conta do mar tenebroso, né? Eles acreditavam, com essa perspectiva de mar tenebroso, acreditavam em demônios, em animais marinhos
que poderiam comer o próprio navio, comer toda a tripulação, acreditavam que a Terra era plana, né? Achavam que iam cair no fim do mundo, como alguns nos dias de hoje estão defendendo essa esse terraplanismo, né? Certo? Até chegar às grandes descobertas de navegação, com Colombo, com Vasco da Gama, com Américo Vespúcio, daí vem o nome da América, né? Com Américo Vespúcio, com o próprio Pedro Álvares Cabral e muitos outros que foram inicialmente conquistando como é que nós chamamos? Conquistando o litoral africano, descobrindo e desenvolvendo mais ainda um comércio que seria a base da economia durante o século XVI, XVII, e aqui no Brasil prevaleceria até o século XIX, que foi justamente a escravidão, certo? Dos negros africanos, naqueles diversos impérios que existiam lá, os impérios do Mali, os impérios de Songhai, o Império de Gana. A gente pensa no povo africano somente como escravo, né? Escravo negro que foi escravizado durante esse período, mas não. Existiam impérios consolidados nesse período. Esses reinos africanos, eles tiveram grande importância e influência nesse avanço dessas rotas comerciais. Por quê? Porque Portugal, quando começava a entrar nessas rotas comerciais, nesses litorais africanos, eles negociavam em suas feitorias que eram estruturas comerciais para negociar mercadorias, troca de bugigangas, de outros materiais que eles levavam da Europa para os africanos, em troca de escravos, em troca de materiais que surgiram naquele período na África e teriam proveito também na comercialização, como marfim, entre outros produtos. E nós podemos também destacar, pessoal, a consolidação da cartografia da atualidade, a descoberta do novo mundo com essas grandes navegações. Temos entre esses aspectos, nós temos que destacar a influência que Portugal e a Espanha tiveram nesse período, justamente por conta dessa lógica de descoberta do novo mundo, certo? A descoberta do novo mundo, de novas terras, dos indígenas brasileiros, dos ameríndios, né, americanos, dos astecas, dos incas e dos maias, das civilizações astecas, incas e maias, que até então não eram conhecidas, certo? Passaram a figurar no cenário europeu, né? Transformando Portugal e Espanha nas duas principais potências daquele período, as duas grandes potências, e com isso também trouxe o apogeu dessas civilizações com o grande avanço comercial e econômico desse período, né? Portugal e Espanha se destacando efetivamente como os grandes vamos colocar como os grandes donatários desse processo, como os grandes desenvolvedores dessa nova lógica, desse novo mundo, certo? Desse novo mundo dividido, né, como a gente pode perceber, justamente por conta dessa primazia desses dois países, né, é que eles dividiram o novo mundo em partes em que eles teriam domínio pleno e absoluto, principalmente na parte americana, né, na América do Sul e Central, com Portugal, a Espanha tomando boa parte, e o Brasil, e no caso das nossas terras, o Brasil sendo dominado, sendo invadido, sendo pilhado, justamente pelo Império Português. Ali se consolidam os grandes impérios do período, né? O Império Português e o Império Espanhol. O Império Espanhol que daria a ocupação do novo mundo, como era chamado. Obviamente, nós temos que entender que vários outros países também tiveram suas conquistas no novo mundo. A Inglaterra,
a Inglaterra, a França, Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, eles tiveram grandes influências também nos domínios desse período, nos domínios desses territórios nesse período, que fizeram a queda de braço entre os dois grandes, entre as duas maiores potências do período e esses outros países que estavam querendo crescer comercialmente. O comércio ultramarino, só reafirmando, só confirmando para vocês, o comércio ultramarino foi o grande mote para essa nova lógica mundial que surgiu durante a Idade Moderna, né? O período moderno, como divide os historiadores conservadores, né? Essa história, a história, o período da história moderna em que as grandes navegações tiveram influência foi fundamental, justamente por conta dessa lógica comercial que surgiu. Daí surgiram diversos outros, né? Que consolidaram mais tarde o que nós chamaríamos de mercantilismo, que era o controle do Estado e algumas metas a serem atingidas por esses países na Europa, como o metalismo, que é o acúmulo de ouro. Quanto mais ouro um país, ouro e pedras preciosas, o país tivesse, mais rico ele seria, como balança comercial favorável, as novas companhias de comércio, as novas colônias, certo? Os vice-reinos que surgiram daí, eles teriam um papel primordial dentro da elaboração dessa nova relação comercial. A escravidão, a descoberta do ouro, o próprio movimento da cana-de-açúcar que veio revolucionar a agricultura de plantation no mundo inteiro, né? E que teve o Brasil como um dos principais mentores desse crescimento, certo? Nós vamos ver isso no futuro, nós iremos ver isso no futuro bem próximo. Diante disso, nós vamos, finalizando agora o nosso tema sobre a expansão marítima, sobre as grandes navegações e o nosso tema atual, né, nossa unidade temática, nós vamos ter alguns aspectos, né, sobre a expansão marítima, né. É mais preciso denominar essa ação dos europeus como conquista de novas terras, pessoal. Quando a gente fala em quem descobriu o Brasil, o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, não. A gente tem que entender isso mais como invasão, como conquista, como apropriação, porque foi isso que foi elaborado durante esse período. Nós temos que entender que esses povos, quando chegavam aqui, eles não chegavam apertando as mãos dos moradores originários, né? Eles não chegavam com o aspecto de serem submissos, eles chegavam para dominar, eles chegavam com aquela perspectiva do progresso, do processo civilizatório, a perspectiva errada, né? Que eles eram superiores, eles tinham mais tecnologia, então eles tinham que pilhar, eles tinham que conquistar, e os povos originários teriam que se submeter justamente aos seus domínios, que foi o que aconteceu com os povos indígenas no Brasil, que foi o que aconteceu com os povos ameríndios, com os astecas, incas e maias, que foram quase que totalmente dizimados em sua cultura, certo? Que foi o que aconteceu com os indígenas americanos, com os indígenas daquela região, foi o que aconteceu com os indígenas, os povos que localizavam-se lá pelas bandas do Alasca. Quer dizer, os povos europeus, eles não vinham com essa perspectiva de descobrir uma nova terra, vamos nos aliar. Eles queriam era descer a ripa na galera e tomar posse de tudo aquilo que eles presumiam ou que eles tinham como certo que era seu, justamente por conta daqueles tratados anteriores que eles falavam com a igreja, que eles negociavam com a igreja católica e entre si. Essas terras são minhas e pronto. Quem tiver nelas vai ser parte do meu povo. A caracterização do império se consolidava com essa perspectiva, perspectiva. Mas também nós temos que perceber também que o avanço comercial vai trazer novas perspectivas para o mundo,
vai trazer novo desenvolvimento para o mundo, certo? Vai trazer aí as margens dessa lógica, aquilo que vocês já estudaram na perspectiva do avanço do Estado em si, e futuramente vai transformar esse acúmulo de capitais no que nós chamaríamos no desenvolvimento do período contemporâneo, que vai combinar com a Revolução Industrial. Tudo isso dentro dessa perspectiva, certo? Bem, pessoal, eu vou finalizando a nossa participação por aqui, para nós não nos alongarmos no tema. Assistam com atenção o vídeo e respondam as perspectivas que nós vamos trabalhar, mandando para vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, um abraço fraterno a todos vocês nesse período de pandemia. Não saiam de casa, galerinha. Não saiam de casa. A parada é séria, é alta, tá matando muita gente. E se você acha que não morre por ser jovem, mas você pode transmitir para o seu paiinho, para a sua mãezinha, para o seu avô, certo? E isso é muito grave. Prestem atenção, lavem as mãos, usem álcool gel, façam o possível para evitar aglomeração, certo? O negócio, pessoal, é ficar em casa, galerinha. Um abraço a todos e boa atividade e bom final de semana. Até a próxima, pessoal. Beijo do professor Lastênio Blindão.